Gravando? Tá. Assim. Tá, beleza. Ok. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai terminar toda a parte de circuitos. Na verdade, uma coisa interessante de circuitos elétricos, tá? A gente vai agora aprender tudo que vocês têm que saber da parte de resolução de circuitos. Até vocês vão ver em circuitos 2 que isso aqui vocês vão também fazer a mesma coisa. Só que em circuitos 2, o que acontece? Em circuitos 2, o que acontece é que no circuito 2 você está trabalhando com corrente alternada. Então vai ter circuito que vai ter capacitor e vai ter o indutor. Só que os circuitos que tem capacitor e tem indutor na corrente alternada, eles só têm de diferente o capacitor e o indutor. E eles vão se comportar, né, como se fossem resistores quando vocês forem trabalhar. A única diferença é que o resistor, a gente sabe, tem um valor de resistência positivo e real, certo? Se você pegar lá em circuitos 2, o capacitor, né, ele vai ter um valor de resistência imaginário puro, vai ser um J, no caso que a gente não usa I, com valor negativo. E no caso do indutor vai ser um J positivo. Acabou. E aí o resistor vai ser, você não vai ter J, vai ser um valor real, certo? Tanto que se você tiver o que a gente chama de impedância, porque o nome resistência não se usa quando você usa os termos imaginários, digamos assim, né? Os números complexos. E aí o que você faz? Se você falar assim, a impedância desse circuito é 3 mais J4. Você está entendendo? Então, se é 3 mais J4, é 3 na parte resistiva, mais J4 é uma impedância indutiva, porque tem um indutor. Mas se fosse menos J5, por exemplo, seria uma impedância capacitiva, porque tem um menos J, então tem um capacitor. E se fosse só o valor real, aí era puramente resistivo. Você está entendendo? Vocês vão ver isso mais tarde. Não muda nada, quer dizer, muda pra caramba, porque o cálculo piora muito. Você tem que fazer contas maiores, mas em termos de, vamos combinar, de dificuldade, assim, de mudar a forma de trabalhar, é a mesma, não muda. Vai ter corrente de malha, vai ter Thevenin. A única coisa que vocês vão mudar, única, é potência, porque a potência, como vai ter um número complexo, vai aparecer outros números, digamos assim, certo? Vai ter uma potência, entre aspas, reativa, que é complexa, que essa potência, inclusive, você não quer ter, certo? Por quê? Porque ela é desperdiçada. A cada ciclo você fornece, consome, e você tem que mandar energia para isso. Então a Copel te multa se você tiver elemento reativo no seu... E todo mundo tem, porque o motor, por causa dos enrolamentos, gera indutância. Então você tem que tentar fazer com que a carga total da sua empresa, da sua casa, etc. A casa normalmente não chega a ser assustador, mas numa empresa que tem muito motor, você quer que você tenha a carga total resistiva. Aí tem que botar banco de capacitor, tem que fazer alguma coisa do gênero para poder resolver, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai agora mostrar formas de simplificar circuitos, por exemplo, para poder utilizar em cima de... Estou brigando com os passarinhos hoje, caramba, olha, para poder facilitar a resolução deles, certo? Então a gente vai falar de alguns teoremas de circuitos, certo? A gente vai, você vê, ontem eu cheguei e mandei fazer esses slides, né? Cara, eles ficaram maravilhosos, de bonitos, sabe? Muito bem feitos. Você vê até o slide de introdução, né? Ele mostra um circuito complexo aqui, né? Certo? E mostra que você pode substituir isso por um circuito muito mais simples, né? Que a gente vai falar, o equivalente Thevenin. E aí, basicamente, os teoremas que a gente vai falar são os teoremas de Thevenin, né? Que a gente não vai nem começar por ele. A gente vai começar pelo teorema da superposição, que tem a ver com sistemas lineares, que vocês vão ver mais tarde, tá? E qual é a ideia do teorema da superposição? Vocês vão ver já, mas é você pegar o circuito complicado com um monte de, digamos,
de fontes e você dividir em vários circuitos simples com uma fonte só, certo? E por que isso funciona? A gente vai falar. Então a gente vai falar sobre o teorema da superposição, depois a gente vai falar dos teoremas de Thevenin e de Norton, né? E a gente vai falar do teorema da transformação de fonte, que não é nem um teorema, é só uma amostra ou um negócio. E eu falei de Thevenin, eu já tinha terminado os slides, eu lembrei, caramba, cadê o teorema da máxima transferência de potência? Normalmente você mostra isso depois de Thevenin. Vocês vão entender por quê. Pode entrar. E aí o que acontece? Estava no final, eu tive que fazer umas transparências, vocês vão ver, transparências não, slides. Vocês vão ver que vão ficar até um pouco diferentes o padrão, mas é só para colocar. O teorema da máxima transferência de potência nada mais é do que uma aplicação do teorema de Thevenin e das fórmulas de potência. Depois vocês vão entender por que ele é usado, tá? Mas basicamente o que a gente vai fazer? A ideia é pegar, por exemplo, isso aqui é um circuito complexo, estão vendo? É um circuito já com suas particularidades aqui. Vocês estão vendo que ele tem um monte de fonte? Tem uma fonte aqui, tem uma fonte aqui, né? Tem um monte não, tem duas, né? Mas tem várias, tá? O que vocês vão ver com o teorema da superposição, que é o primeiro, né? É que você pode fazer o seguinte, como os circuitos são lineares, você pode fazer o seguinte, se você tiver, por exemplo, calculando, né, o circuito que tem lá duas fontes, uma fonte V1, né? Depois você tem, sei lá, uma fonte, deixa eu botar aqui um resistor para ficar mais certo, né? Aqui você tem outro, e aí você tem uma fonte V2 aqui, né? Vocês vão ver que eu posso fazer o seguinte, pela linearidade, eu posso, vamos supor que eu queira descobrir a tensão aqui, seja a tensão aqui, nesse resistor aqui, né? Entre esses dois resistores aqui, né? R1 e R2, certo? Vocês vão ver que eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e descobrir a tensão só levando em conta a fonte V1, depois a tensão só levando em conta a fonte V2, e aí eu tenho dois problemas, vocês concordam? Só V1, o que você faz com V2? Você anula ela. Depois só V2, o que você faz com V1? Você anula ela. Mas aí você, para cada uma das fontes, você tem uma resposta, concordam? O que você tem que fazer? Você tem que somar as duas respostas. Porque o que acontece? Como os circuitos são elementos lineares, na linearidade, você tem uma coisa interessante. Você tem isso aqui que a gente chama de homogeneidade, né? A linearidade serve para duas coisas. Para você trabalhar com homogeneidade, ou seja, se você entra com uma coisa x1, né, no circuito, quem são as entradas do circuito? Isso é bom sempre falar. É uma coisa que o pessoal esquece. Entrada no circuito, né, é você colocar uma fonte de alimentação, é justamente entrada, você está alimentando o circuito, uma fonte de corrente. Se um circuito, o cara pergunta assim, qual é a tensão, o cara bota um circuito assim, eu até falo, deixa eu colocar aqui uma página extra aqui para a gente poder trabalhar melhor. Não, apaguei página. Não apaguei nada não, né? Tá ok. Então olha só, uma coisa interessante aqui, se você entrar lá com uma entrada, se você pegar um circuito e colocar, por exemplo, um circuito assim, vou até botar uns capacitores aqui, mas é só para, vou botar um resistor para não dar menos problema. O cara bota um monte de circuito, o cara bota um monte de resistores, né? E aí ele pergunta qual é a tensão aqui, né? Por exemplo, V1. Cara, só tem resistor no circuito, tensão é zero, você está entendendo? Sempre. E as correntes, todas serão quantas? Zero, você está entendendo? Por quê? Porque você não tem entrada no circuito. O circuito é tipo assim, não liguei ainda, né? Eu não botei um capacitor aqui, porque o capacitor carregado pode funcionar como se fosse entrada, certo? Então por isso que eu não coloquei capacitor, né? Mas por quê? Porque capacitores e indutores são elementos armazenadores de energia, então eles podem gerar
um valor como se fosse a fonte, certo? Mas voltando lá, ó, se você tiver um sistema qualquer, que no caso é um circuito, as entradas eu vou colocar aqui, são quem? São as fontes, certo? Fonte de quê? Fonte de tensão e fonte de corrente, tá? E as saídas? As saídas são o que você quer descobrir do circuito. Por exemplo, você quer descobrir o valor de uma resistência, você quer descobrir, por exemplo, a tensão numa resistência, a corrente numa resistência. Então essas são as saídas, tá legal? Então o que acontece? Se você tiver, né, um circuito elétrico, como ele é um sistema linear, se você pegar, por exemplo, e fizer uma entrada de cada vez, por exemplo, você pega uma entrada x1, né, vai ter uma saída y1, se você pega uma entrada x2, vai ter uma saída y2, você pode mostrar que se o sistema for linear, eu não vou falar como é que você mostra isso, isso é matéria de vocês mais tarde, é igual a y1 mais y2, ou seja, você pode simplesmente pegar um sistema complexo que tem várias fontes, né, x1, x2, x3, x4, né, e aí você dividir o sistema em quê? Em sistemas independentes, com uma fonte cada um só, e resolver esses sistemas. Isso pode facilitar? Claro que pode facilitar. Você pode pegar, por exemplo, a gente vai dar um exemplo, mas você pode pegar um circuito assim, ó, que tem aqui duas fontes, por exemplo, de tensão. Como é que você vai resolver esse problema? Vamos supor que você queira encontrar qual é a corrente aqui, certo? Ok? Aí você pode fazendo o quê? A gente pode chegar, a gente já viu, a gente pode pegar e fazer corrente de malha, calcular, etc., usando o quê? Usando os teoremas que a gente já viu, tá? Mas a gente pode fazer uma coisa também. A gente pode pegar, ó, aqui é R1, vamos supor que seja, só para dar números, tá, pessoal? Tá todo mundo acompanhando? Ó? Vamos supor que seja um ohms, aqui 2 ohms, aqui 3 ohms, e aqui seja 1 volt, aqui 2 volts, certo? Olha o que você pode fazer se você usar a superposição, que é o primeiro princípio que a gente vai usar, tá? Da superposição. Você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar e fazer isso, ó. 1, 2, vou até fazer assim, porque aí vocês vão entender. 3, e aí eu dei um curto. Por que você deu um curto, Abel? Porque a letra A é o primeiro passo que você vai dar na resolução do problema. Por que você deu um curto? Porque eu falei o seguinte, que eu posso pegar o resultado final e fazer a soma dos resultados individuais, não é? Como é que eu anulo uma fonte de tensão? Eu anulo uma fonte de tensão fazendo que a tensão entre os terminais dela seja o quê? Zero. Qual é o elemento cuja tensão entre os terminais é sempre zero? O curto-circuito. Lembra? O curto-circuito é um elemento cuja tensão entre os terminais é sempre zero. E se eu fosse anular uma fonte de corrente? Qual é o elemento cuja a corrente entre os terminais é sempre zero? O circuito aberto. Se você abrir, a corrente não tem como passar. Concorda comigo? Não é? Se você abrir, você tirou aquela corrente. Legal? Então você vai ver como anular, depois a gente vai ver. Então aí eu faria esse primeiro problema. Qual é o primeiro problema, né? Eu ia pegar aqui e ia encontrar o quê? Ó, eu tenho aqui, ia até ter um pouquinho de trabalho, mas não é tanto assim. Eu ia fazer o quê? Vamos supor que aqui seja 2 também, só para facilitar, né? Aqui é 2 também, né? Aí o que aconteceu? Eu ia ter aqui um 2 em paralelo com 2, até pode botar tudo aqui igual para facilitar mais, mas eu ia ter um 2 em paralelo com 2, certo? Então ia ter o quê? Ia ter aqui 1 ohm, e aqui teria o quê? 1 ohm também, não é isso? Certo? E aí eu ia saber o quê? Eu ia saber que essa tensão, por exemplo, né? Se essa aqui é 1 volt, essa tensão ia ser meio volt, certo? Ok? E aí, ó, eu sei então que essa tensão aqui não foi a que eu obtive quando eu tirei esses dois caras, então seria aqui o quê? Meio volt. Para saber qual é essa corrente, eu simplesmente faria I em linha, digamos assim, é igual a 0,5 dividido por 2, certo? Você fez assim, só porque é mais rápido encontrar a corrente dessa forma, do que eu voltar a calcular a corrente total. Eu fiz simplesmente, encontrei
né, a tensão assim dessa forma. Aí na letra B, o que você faria? Você faria a mesma coisa, só que agora você pegará um homem aqui, aí você ia ter um cara aqui de... Vou botar assim, espera aí. Um homem, aqui era 2 homens, estou fazendo rápido só porque é para explicar, né, pessoal? E aqui seria quanto? Aqui seria 2 volts, certo? E aqui 2 ohms. O que ia acontecer? Se é 2 em paralelo com 1, ia dar 2 terços, não é isso? 2 terços. Aí o que acontece? Essa tensão aqui, ó, chamar essa tensão aqui de, isso aqui de V1, né? E essa tensão aqui de V2, tá? Essa tensão aqui, pela divisão de tensão, ia ser 2 terços dividido por 2 terços mais 2, que multiplica 2, né? Pela divisão de tensão. Então, aqui, se eu boto aqui 6 sobre 3, não é isso? Que aí fica o 2, não é? Dá para cortar todo mundo aqui. Isso aqui ia dar 2 sobre 8 vezes 2 volts, certo? E aqui vai dar, então aqui é meio também, não é isso? Também, né? Foi coincidência aqui? Acho que eu errei alguma coisa, né? Produto, aí a soma total é 2 terços, não é isso? 2 sobre 3, tá? Acho que não errei não, tudo bem. Não, tá errado. Deixa eu ver, 2, 3, 1/4. Não, deu certinho, porque vai dar 1 volt, né, na verdade, né? Ok? Vai dar 1000 volts, mas acho que quase que eu botei 2 aqui, por isso que coincidiu aqui. Eu coloquei 2 aqui. Então, em relação à fonte 2 é meio, certo? Então, aqui só foi coincidência mesmo, né? 2 oitavos de 2, né? Vai dar 4 sobre 8, vai dar meio, né? Então, isso aqui vai ser V2 igual a meio. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar esse... Tanto que vai dar diferente a corrente, né? O I duas linhas aqui, que é essa corrente aqui, ó, vai ser a tensão, que é meio, dividido por 2 terços, né? Não é sobre 2, certo? Ok? Então, você vai encontrar uma outra corrente, concorda comigo? Né? O que vai dar? Vai dar o I meio dividido por 2, aqui é a mesma coisa que 3/4, né, de ampere. Aqui deu 0,25 amperes, aqui deu 0,75 amperes, certo? Ok? Que é 3/4. Se você somar os dois valores, vai dar o quê? Vai dar 1 ampere. Se eu fizer a conta aqui, vocês vão descobrir que essa corrente ia dar 1 ampere. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá? E aí? Pô, cara, é uma maneira de fazer o problema, tá? Mais uma forma de resolver. Não é a melhor forma de resolver. Eu diria que você não usa tanta superposição, você tem que saber como usar ela. Por que você não usa tanta superposição? Porque é mais fácil você chegar e fazer de uma vez só, usando os métodos que vocês já aprenderam. Mas então o que você está ensinando, Abel? Porque vai ter uma parte, né, da disciplina lá, em circuitos 2, que vocês obrigatoriamente vão ter que usar a superposição. Como assim obrigatoriamente? Vou explicar. Vocês vão trabalhar em circuitos 2 com uma coisa chamada fasor, né? E no fasor você tem uma frequência, tá? Uma frequência angular, é o tal do ômega. O ômega normalmente é a frequência que está trabalhando no circuito todo. Então, se você estiver trabalhando com corrente CA vindo da nossa tomada, é 60 Hz, ok? 60 Hz não é ômega, né? 2π vezes 60, porque 60 é em Hz, né? Em ômega, que é em radianos por segundo, tem que multiplicar por 2π, tá? E aí você vai botar lá 2π vezes 60 e vai trabalhar com as suas contas com esse ômega aí. Vamos supor que você esteja trabalhando com 2 frequências diferentes. 2 frequências diferentes, ou seja, o circuito tem fontes com 2 frequências diferentes. Onde é que você vai encontrar isso? Vamos dar um exemplo. Você está fazendo uma transformação em que circuitos você está trabalhando com 50 Hz e outras com 60 Hz. Então o circuito vai ser submetido a 2 fontes diferentes, tá certo? E aí o que acontece? Você vai ter que trabalhar com fasores diferentes. Então o que vai acontecer? Vocês vão ter que fazer obrigatoriamente a superposição. Vocês vão ter que isolar o circuito. Tá dando para entender o que eu estou falando?
Ah, mas você não vai mexer nisso agora? Até vou dar um exemplo, pessoal, mas não é obrigado. Na maioria das vezes você não vai usar superposição, tá ok? A não ser que eu obrigue você a usar, tá entendendo? Tá? Eu falo assim, usando a superposição resolvo o problema, tá? Ok? E aí você, uma das maneiras de você usar a superposição bem, só para vocês terem uma ideia, ó, você pode pegar, ó, primeira superposição, qual é a ideia? É você pegar um circuito que, por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo legal, ó. Por isso que foi bom ter olhado aqui, ó. Esse aqui é um exemplo legal. Aqui, ó, o circuito aqui, o primeiro circuito, ele tem fontes de tensão e fontes de corrente. O que eu faço? Eu posso pegar e simplesmente fazer a análise, né? Realidade A é ótimo. Eu podia ter mudado aqui o nome, né? Você poderia pegar e usar só a fonte de tensão, ignorando a fonte de corrente, certo? Colocando um circuito aberto, por exemplo, aqui, certo? E depois resolver o mesmo problema, colocando apenas a fonte de corrente e ignorando a fonte de tensão. Vocês entenderam o que eu estou falando? Qual é a vantagem disso? É que se eu pegar um circuito que tem fonte de tensão e de corrente juntas, a gente vai ter que usar ou supermalha ou supernó. Concordam comigo? Não é isso? E aí, de repente, pode confundir vocês. Eu não quero usar supermalha, eu não quero usar supernó. Eu quero usar só os circuitos, digamos, usando ou malha padrão ou nó padrão, certo? Por quê? Porque é mais fácil, eu estou acostumado. Pode fazer por aquele método como a gente chama? Inspeção, né? Que você simplesmente faz uma matriz já direto, ok? Beleza, tá? Só que você vai fazer dois problemas, tá? Usando supermalha ou usando supernó, você faz tudo de uma vez só, entendeu? Então a ideia é essa, tá? É uma maneira interessante de usar superposição, tá? É você dividir, por exemplo, quando você tem problemas desse tipo. O que você não pode fazer? Na verdade, o que você não pode fazer é o seguinte, quando você quiser calcular uma potência no circuito, fazer isso separadamente. Por quê? Porque na potência você trabalha com quadrados, né? Tanto da tensão como da corrente, tanto faz. Tá legal? Enquanto não tiver potência, você não pode usar superposição também. Tá legal? Então a gente não pode usar sempre. Eu vou depois botar um exemplo, tá? O que é você zerar as outras fontes? Eu falei que na superposição a gente zera as fontes. O que é zerar? É o que eu falei, ó. Fonte de tensão, isso é importantíssimo. Uma das coisas mais erradas quando o aluno resolve fazer esse método é que ele não usa essa substituição. Que substituição é essa? Olha, a substituição é essa aqui, ó. Fonte de tensão vira curto, fonte de corrente vira circuito aberto. E fonte dependente, isso aqui é importante pra caramba. Na substituição, fonte dependente não vira nada. Ó, não toque. Por quê? Porque ela depende de uma corrente do circuito. Então o circuito vai continuar com as fontes independentes, certo? Então, por exemplo, você tem lá com as fontes dependentes, desculpa. Se você tirar, né, uma fonte dependente de corrente, mas tem uma outra fonte que é independente de corrente, tem uma outra fonte que é a fonte dependente, né? Na verdade, não ajuda muito a superposição, porque você vai continuar com a fonte dependente que você não tirou. Então, na hora de fazer a simplificação, não simplifica nada. Tá ok? Legal? Ok? Isso aí é importante pra caramba, tá certo? Tanto que o que você faz, por exemplo, para descobrir a resistência equivalente, né, de um circuito, né? A resistência equivalente de um circuito é aquela resistência, né, que você tem no circuito como se não tivesse nenhuma fonte nela, só equivalente sem ele estar ligado, digamos assim. São todas as resistências que tem dentro desse circuito, né? Então isso a gente usa para calcular, isso a gente usa no teorema de Thevenin e no teorema de Norton, a gente vai ver mais tarde, tá? Só que quando tem fonte dependente, o teorema de Thevenin, você vai ter que fazer isso. Só que quando você faz isso, o que acontece? O circuito fica sem nenhuma fonte independente
Então, teoricamente, o circuito só com fontes dependentes, mas sem fonte independente, ele não tem corrente nenhuma e não tem tensão nenhuma, e você não consegue calcular nenhuma resistência também, certo? Ok? A resistência fica indeterminada. Aí a gente tem que usar um truque para resolver esse problema, a gente vai ver qual é. Vocês vão sempre me xingar. Quando eu colocar um TVNAND de um circuito que tem fonte dependente, vocês vão falar, puta que pariu. Né? Por quê? Porque é muito mais difícil calcular o TVNAND quando tem fonte dependente, né? Ou fonte controlada, é a mesma coisa, né? Do que quando você não tem. Quando você não tem, é muito fácil calcular TVNAND e Norton. Vocês vão ver que é bem fácil. Tá ok? Quer dizer, bem fácil pode não ser, mas é muito mais fácil, vamos dizer assim. Certo? Calcular as resistências de TVNAND e a resistência de Norton. Vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Ok? Então, ó, aqui, como é que é a ideia da superposição, então? Ele pegou aqui e botou um exemplo, ó. Ele pegou um circuito que tinha o quê? Que tinha uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. O circuito original, ele tem aqui esse cara, ó. Eu vou colocar aqui, vou até redesenhar ele aqui, ó, tá? Sem tirar, né? Sem tirar a fonte de corrente aqui, ó. Certo? Então aqui é de 3 amperes. Aí o que ele fez, ó? Ele calculou, ele quer saber quanto é que é essa tensão V2 aqui, ou V1, certo? Parecido com o que a gente fez, né? Agora, então ele quer saber quanto vale essa tensão V1 aqui, ó. Desculpa, nesse circuito aqui, ele não é nem V1, é essa tensão V aqui, tá? Mais, menos. Aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, ó, ele calcula primeiro, né, o circuito. Estão acompanhando? Então, ele calcula o primeiro circuito sem a fonte de corrente, e aí ele substitui o que? A fonte de corrente por um circuito aberto. Substituir por um circuito aberto, você pode fazer assim ou pode fazer assim, que eu fiz aqui, ó, né, sem nada, vocês estão entendendo? E aí fica só esse circuitinho aqui. Esse circuitinho aqui você encontra facilmente, né? O V1, né, vai ser o quê? Que vai ser esse V1, digamos, que vai ser uma parte do V, certo? Que você quer calcular, ele vai ser quanto? Por divisão de... aqui é 4 ohms, né? Ok? Vamos combinar que é 4 ohms. Tá? Ele às vezes dá uns errinhos aqui, mas cara, combinar, tá bom pra caramba, né? Então o que ele vai fazer aqui? Divisão de tensão, ó. Essa tensão aqui, ó, V1, ela vai ser o quê? V1 vai ser 2 dividido por 6 vezes 6, certo? Por que 2 dividido por 6, Abel? Porque é 2, né? Que é o resistor 1 aqui, que é 2 ohms, ele não colocou, tá? Mas aqui vai ser 2 ohms também, tá? Não colocou, né? Vai ser quanto? Vai ser 2 sobre a soma, concordam? 2 mais 6 vezes o 6, que é a tensão, legal? Ok? Ah, não entendi isso aqui, é só você pegar quanto é que vai ser essa corrente aqui, né, pessoal? Essa corrente aqui vai ser quanto? Vai ser 6 dividido por 6, que é 1. Como o resistor é 2, tá dando para entender? Tá? Então isso aqui vai dar 2. Como é que você vai calcular o V2? Eu não sei nem se é 8 aqui, né? Vamos ver se é, né? Aqui você vai ter 3 amperes, não é isso? E tem aqui o quê? Você tem aqui 2 resistores, um 4 e um 8, não é isso? Então quanto é que vai dar essa resistência aqui? Vai dar, são em paralelo, concorda que eles estão em paralelo? Chutando que esse cara aqui é 4, né? Vai dar 32 produto pela soma sobre 12, não é isso? E aí o que vai acontecer? Vai multiplicar por... Não deu certo. Não deu certo com 4 aqui, não vai ser 8, não. Não sei porque ele fez aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Se esse aqui for 2, se for 2, funciona em cima, vai dar 2 volts, concorda? Né? Aqui, ó, o que vai acontecer? Qual é a resistência que você vai ter aqui? Você vai ter produto, né? Se for 2 e 4, desculpe, 2 e 4 dá 8, desculpe, dá 8. Aqui que eu pensei que era 2, é 2, né? É 2, tudo bem. Quanto é que vai ser o V2? A gente vai ver. 2 vezes 4, então que vai dar quanto? Que vai dar a resistência aqui, né? Essa resistência em paralelo aqui. Por que essa resistência em paralelo vai ser 2 em paralelo com 4?
É 8 sobre 6, não é isso? Não é? Então, quase deu, né? V2 deu quase certo. Por que é 8 sobre 6? Porque é produto pela soma, não é? 2 e 4, ok? Isso aqui é 8 vezes ohms. Você está passando uma corrente de... não, dá certinho, ó. Dá certinho? Quase. Se essa aqui for 6 amperes, vai dar certo. Vai dar o exemplo certo aqui. Se aqui for 6, o que vai acontecer? Esse V2 aqui... Abel, porque o cara... Olha só, não acreditem nas slides geradas por IA, não tem erro pra caramba. Por isso que eu falo que não dá ainda para substituir a IA pelo o professor pela IA ainda, né? Talvez chegue num ponto que ela consiga fazer isso, mas qualquer problema mais complexo ela se enrola, tá? Então ela fez um errado aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Vai dar, ó, 2 paralelo por 4, por quê? Porque você botou um curto aqui no lugar da fonte, não é isso? Então aqui vai ficar o 2 em paralelo com 4, concordam? Não é série não, é paralelo, né? Concordam? É paralelo, ó, daqui para cá, 4, daqui para cá, que é a mesma coisa, 4, certo? 2, certo? Então dá 8 sobre 6. Se você multiplicar pela corrente de 6, vai ser o quê? Vai ser 8 sobre 6 vezes 6, que vai dar 8 volts, concorda comigo? Né? Aqui é 6 amperes. E aí, quanto é que vai ser a tensão total? A tensão total vai ser a soma de V1 com V2. 2 mais 8, certo? Eu arrumei aqui para dar certinho. Legal? Ok? Ficou entendido isso que eu acabei de fazer? Tá? Interessante fazer isso, né? Vamos combinar. Você pega... Se você pudesse, podia fazer diferente? Claro que podia fazer diferente, galera. A gente podia fazer esse circuito aqui molinho, tá? Como é que você pode fazer esse circuito aí molinho, Abel? A melhor maneira de fazer esse circuito aqui, vocês vão aprender, não é nem fazer super malha, nem nada disso. É você fazer o quê? É você pegar e fazer transformação de fonte. Vocês vão entender já já. Como assim transformação de fonte? Você pode transformar essa fonte aqui, vou botar em outra cor aqui para falar sobre isso. Essa fonte aqui com resistência em série em uma fonte de corrente com resistência em paralelo. E aí vai ficar duas resistências em paralelo que você pode transformar numa só, certo? E aí você tem uma resistência só, você pega duas correntes chegando, você vai simplesmente, a corrente que está chegando vai passar por essa resistência, é só fazer a multiplicação da tensão da corrente pela resistência e você tem a tensão, acabou, era a melhor maneira. Outra maneira é transformar essa fonte de corrente, ó, aqui está tão errado que o cara está aqui, ó, vou botar aqui até 3 ou 6 amperes, está até o contrário aqui. Mas tudo bem. Tá ok? Essa fonte de corrente de 6 amperes com a resistência em paralelo, uma fonte de tensão com resistência em série também, certo? E aí você pegaria a tensão no meio ali das duas resistências, tá ok? Por quê? Porque você pegaria isso aqui, ó, ok? Aqui é para cima de 6, tá? Só para ter uma ideia. Aí você zera isso e ela vai sumir. Legal? Ficou entendido? Bacana, tá? Bacana, ok? Mas ó, eu acabei de falar, essa resistência, esse aqui é o seguinte, né? O que é isso aqui? Isso aqui a gente vai mostrar que a segundo teorema, né? O teorema da transformação de fonte, né? Você poderia ter usado no exemplo anterior, certo? Quando você puder fazer isso num circuito, faça. Como assim? Por quê? Porque quando você faz isso, o que é isso? Na verdade, é um teorema que fala que toda a fonte de tensão com resistência em série, olha o que eu estou falando, fonte de tensão com resistência em série, pode ser transformada, aqui tem dois terminais, estão vendo? A e B, e aqui é o A e B também, A e B, certo? Ok? Aqui é B, certo? É o mesmo terminal, né? Por isso que eu botei A e A ali, mas porque... A e A é o de cima e de baixo é o B. O que acontece? Você pode mostrar que toda fonte de tensão com resistência em série pode ser equivalente a uma fonte de corrente com resistência em paralelo. Tá ok? Isso, eu acabei de falar, é importantíssimo. O que o aluno faz? Ele pega uma fonte de tensão com resistência em paralelo. Fonte de tensão com resistência em paralelo, galera, ela... simplesmente ela vai continuar fornecendo a tensão, é a própria fonte de tensão, porque fonte de tensão com resistência em paralelo quer dizer o seguinte, quer dizer que a tensão aqui, ó,
né? Se você botar esse resistor aqui assim e apagar ele, tá? A tensão aqui vai ser igual a tensão aqui, vai ser só a fonte de tensão, como se fosse a fonte de tensão ideal, não muda nada, certo? Então por isso que coloca, é a mesma coisa que você pegar uma fonte de corrente com resistência em série, não vai mudar a fonte de corrente, é uma fonte de corrente ideal que a gente fala, né? Por quê? Porque a fonte ideal porque ela sempre manda a mesma corrente, pode até mudar a tensão, quando você botar uma resistência em série, a tensão vai mudar, mas não vai mudar a corrente. Por quê? Porque entra uma corrente, vamos supor que aqui não tem a cara aqui, tem um resistor aqui em série. Entra aqui, vai sair aqui. Não muda nada, não tem para onde ela fugir. Certo? Aqui não, ó. Você concorda que se você tiver um circuitinho aqui, a corrente vai vir para cá, uma parte vai vir para cá, outra vai vir para lá? Concordam disso? Concordam com isso? Tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui, se tiver uma corrente, se você colocar um elemento aqui, vou botar um elemento qualquer aqui, só para mostrar que isso aqui é equivalente. Vou botar aqui um resistor R1 e aqui um resistor R1 também. O que acontece? Aqui, ó, o que você vai ter vai ser uma corrente que vai depender de quem? Vai depender de R1 e de R. Concordam comigo? Vai ser a corrente que vai estar aqui, ó, vai ser VS sobre R1 mais R. Certo? Ok? E o que vai acontecer aqui? Você também vai ter uma corrente aqui. Concordam comigo? Vai ter uma corrente aqui, se você colocar um R1 aqui, certo? E como é que você calcula essa corrente aqui? Você pode fazer por divisão de corrente, certo? Então vai ser R que multiplica R1, é o resistor de lá sobre a soma, né? Eu estou em paralelo aqui, sobre R mais R1, que multiplica aí. Eu quero que essas duas coisas sejam equivalentes. Então, o que eu tenho que fazer para que essas duas coisas sejam equivalentes? Vocês vão ver que uma das formas de você fazer essa equivalência é que o R seja o mesmo, ok? Que o R seja o mesmo. Né? Se você enxergar, o que é enxergar a resistência entre dois terminais? É simplesmente você, para fazer duas coisas equivalentes, quando você enxerga aqui o que está entre A e B, tem que ser igual. Vamos olhar a resistência, né? Para você olhar a resistência, o que você faz? Só a resistência, você simplesmente zera isso aqui. Você concorda que olhando daqui você vai ter uma resistência R? Ok? Se você fizer aqui nesse lado uma fonte equivalente, se você tirar esse cara, que não é colocar um circuito aberto aqui, você também não vai ter uma resistência R aqui? Então, em termos de resistência, para você ter a equivalência, as resistências têm que ser o quê? Tem que ser iguais. Então, essa resistência aqui e essa aqui são iguais. Agora, a gente só tem que encontrar quanto é que de corrente você tem que fornecer aqui para ser igual ao outro lado. Você tem que fazer, vamos supor que aqui tenha um curto-circuito, qualquer coisa assim. Você coloca aqui, quanto é que vai ser essa corrente aqui? Né? Quanto é que tem que ser esse? Vamos colocar um curto-circuito aqui. Quanto é que tem que ser essa corrente que está passando aqui? Essa corrente tem que ser igual a IS, concorda comigo? Se você colocar um curto-circuito aqui, toda a corrente IS vai passar por aqui, concorda comigo? Não é? Quanto é que é a corrente desse lado aqui? V sobre R, concorda que vai ser V sobre R? Então o que você tem que fazer aqui? Ou VS é igual a RI, né? Mas tudo bem. Você simplesmente tem que fazer essa equivalência, ou seja, uma fonte de tensão. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Ó. Uma fonte de tensão. Quando você tiver resistência zero, você não vai trabalhar, você não pode fazer equivalência de fontes, é isso que eu falei, né? Enquanto você tem resistência zero, você não pode fazer equivalência de fontes. Por que não? Porque senão você teria valores infinitos aqui, certo? Tá? Botar uma fonte com resistência zero, então V sobre zero, a corrente tem que ser infinita, digamos assim, certo? Ok? E é isso que acontece, o famoso curto, né? Se você botar um curto aqui, o que acontece? Né? Você vai ter V sobre zero, se você não tiver resistência aqui. Então você não vai ter uma corrente factível, né? A corrente tende a infinito. E é o que acontece, você tenta dar um curto-circuito numa bateria, o que acontece? A corrente que vai passar tende a infinito. Então você não pode fazer equivalência de fonte quando é só a fonte sem o resistor em série, certo? E o que você também não pode fazer, porque justamente o que eu falo, o que você não pode fazer também é trocar as bolas. Trocar as bolas é a fonte de tensão com resistência em paralelo, digamos assim, tá? Ok? Não pode fazer isso. Então é fácil fazer a equivalência, ó. É muito fácil. Como é que eu faço a equivalência? Eu simplesmente pego um circuito, isso aqui é vice-versa, tá? Para um lado e para o outro. Se eu tiver um circuito que tem fonte de tensão com resistência em série, eu posso trocar por um circuito que tem fonte de corrente com resistência em paralelo,
certo? Se eu tiver um circuito que tem fonte de corrente com resistência em paralelo, eu posso transformar num circuito que tem fonte de tensão com resistência em série. Ah, Bel, onde é que você pode usar isso? Eu vou pegar aqui, ó, dar um exemplo, tá? Vou pegar aqui e vou colocar mais uma página aqui. Ok, olha só, vou pegar esse circuito aqui que ele pegou aqui, ó, 6 amperes, 6 volts, esse aqui, 6 ohms, e como é que são? 2 resistores, né? Um de 2 e um de 4, 6 volts, desculpe, deixa eu pegar aqui um exemplo, ó, pegar esse aqui, ó. Vou resolver esse circuito aqui, usando, em vez de superposição, 6 volts, aqui é 2, né? Deixa eu ver. Não, aqui é 4, aqui é 2. 4 ohms. O exercício da superposição. Eu vou fazer ele vou resolver ele usando transformação de fonte, tá? Aqui é 2 ohms. E aqui é 6 amperes. Ok? Foi o que a gente fez, tá? E eu quero descobrir quem é essa tensão aqui. Ah, Bel, isso aqui é muito fácil. Sim, galera, é um exemplo, tá? Quero descobrir quem é essa tensão aqui. Legal? Aqui, vamos botar assim. Eu posso, por exemplo, se eu descobrisse qual é essa corrente aqui, ó, né? Seria interessante, porque eu pegaria e faria essa corrente vezes o 2 ohms, eu encontraria o V, concordam comigo? Só que aqui eu não posso usar, eu teria que trabalhar com supernó, concordam comigo? Eu ia ter que trabalhar com supernó, que tem fonte de corrente, não é? Se eu fizer a transformação de fonte aqui, ó, eu posso fazer essa transformação de fonte, pode fazer de qualquer jeito. Posso fazer essa aqui, ou posso fazer essa aqui. Tanto faz. Eu vou fazer essa aqui, porque eu vou ter, quando eu fizer essa, o que vai acontecer? Vai ter que ter uma resistência, vai ter que ter uma fonte que vai valer quanto? A gente já sabe que uma fonte de corrente que vale quanto? Vale VS sobre R. Então aqui vai ser uma fonte de corrente que vale quanto? 6 sobre 4 amperes. Quanto vai ser a resistência aqui? Em paralelo. É a mesma resistência que tinha. Quanto é que é? 4 ohms. Agora eu vou colocar o resto do circuito. Como assim você vai colocar o resto do circuito? Ó, vou até botar numa outra cor. O resto do circuito não é isso aqui? Dois ohms. Como é que você vai achar isso aí mais fácil, Abel? Ué, galera, olha só. Eu posso fazer de várias maneiras, mas aqui, eu quero calcular esse V aqui, não é? Não é? Ok? Eu já tenho que as fontes de corrente são quantas? 6 sobre 4 e 6. Concordam comigo? Não é? O que vai acontecer? Se eu quiser saber esse V aqui, basta pegar a resistência equivalente aqui. Ah, a resistência equivalente aqui é complicada, viu? Não, não é não. É 8 sobre 6. Certo? Não é? E multiplicar pela corrente equivalente. Qual é a corrente equivalente? A corrente equivalente vai ser quanto? 6 mais 6 sobre 4. Ok? O que vai acontecer aqui? Vai dar uma coisa, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8 sobre 6, que multiplica 24 mais 6 sobre 4. Concordam comigo? Não é isso que deu? Né? Porque é 6 vezes 4 sobre 4. Esse 4 aqui vai de arrasta, 2. Esse aqui vai ser 6, vai dar 30, né? Aqui vai dar 5 e deu quanto? 10 volts. Lembra o resultado que a gente encontrou lá? 2 mais 8, fazendo a superposição. 10 volts, certo? É o mesmo resultado que a gente encontrou lá em cima. Aqui, ó. O mesmo resultado que a gente encontrou lá em cima. Tá? Deixa eu mostrar aqui, peraí.
Apaguei? Ah, tá aqui, ó, 10 volts. Certo? Ok? Então, legal fazer a transformação de fontes. Foi rápido, né? Vamos combinar. Foi rápido. Ah, mas você podia ser que era muito fácil, meu. Você podia fazer também usando... como é que é? Usando supernó, né? Poderia fazer supernó. Dá para fazer supernó. Como assim, ó? Você pegaria, ó, tem 2 nós no circuito. Tem esse nó aqui e tem esse nó aqui. Concordam comigo? Né? Beleza. Podia fazer usando supernó. Tá? E aí você pegaria aqui que a corrente aqui você já sabe quanto é que é. Dá para fazer. É legal? Você encontra direto usando supernó, porque um dos nós você já sabe qual é a tensão. Ah, muito mais fácil. Sei lá, tudo bem. Só que aqui, ó, sem usar supernó, eu usei o quê? Eu usei uma forma de trabalhar que simplesmente eu só usei um método, uma análise nodal padrão. Vocês estão entendendo? Então pode ser interessante. Detalhe, transformação de fontes também serve para fontes controladas. Deixa eu ver se ele coloca aqui embaixo. Tá? Também trabalha com fontes controladas. Tá? Então, o que é você dizer que são fontes controladas? Então você tem aqui, ó, isso aqui é importante colocar, tá? Não foi colocado aqui nos slides. Se você tiver uma fonte controlada, tanto faz se ela é uma fonte controlada de tensão ou de corrente, tá? Tem um losango, é fonte controlada, certo? Então assim que você pode fazer o seguinte, ó. Tanto faz não, mas na verdade a equivalência que você vai ter aqui é a seguinte, ó. Aqui R, e aí você tem uma equivalência aqui, né? Vou botar assim, ó, para um lado e para o outro. Aqui eu vou chamar de V1 mesmo. V, tá ok? Só que essa V aqui, na verdade, ela vai ser o quê? Ela vai ser um K vezes um V1 ou um K vezes um I1, sei lá. Vocês estão entendendo? Ele vai ser fonte controlada, essa é uma fonte de tensão controlada. Por que é uma fonte de tensão controlada, Abel? Porque tem mais e menos ali, galera. Certo? Ela vai ser equivalente a uma fonte de corrente controlada. A resistência é igual, não muda. Porra, Abel, tá fazendo merda, né, Abel? Tem que ser resistência em paralelo. A resistência não muda, a resistência é igual, R. Mas o que vai acontecer aqui? Essa corrente I aqui, ela vai ser V sobre R. Por quê? Não era V sobre R lá no caso, né, anterior? Então continua sendo V sobre R. Então nesse caso aqui, ó, se isso aqui for um KV1 ou um KI1, ou um K1V1 e aqui um K2I1, sei lá, K2 e 2, sei lá, só para botar diferente, isso aqui vai ser um K1V1 dividido por R, ou vai ser o quê? Ou vai ser um K2 e 2 dividido por R também. Por quê? Porque você está pegando V e dividindo por R. Legal? Mas você pode usar isso aqui também. Abel, para que você vai fazer isso? Galera, vai depender do problema. Esse é o grande problema de circuitos elétricos. Tá? É o que eu falei, eu dou um monte de ferramentas para vocês, e aí depois vocês vão ter que usar, né? Aí você vai lá, eu mando vocês desaparafusar um cara tirar um parafuso Phillips, vocês vão lá e vão usar uma chave de fenda, certo? Ok? Eu mando vocês tirarem uma fenda, vocês vão lá e vão usar o Phillips. Ah, não é a melhor maneira. Dá para tirar? Dá para tirar, né? Com uma força, principalmente se você usar uma fenda, às vezes você consegue tirar um Phillips, né? O inverso é meio foda, né? Você tirar um parafuso fenda com chave Phillips vai ser difícil, né? Mas não é impossível não, dá uma retada que de repente ele gera lá uma cruzinha lá no parafuso e você consegue. Vocês estão entendendo qual é a ideia? A ideia é vocês vão ter dificuldade, né, com alguns casos em que você não sabe usar a técnica. Vocês estão entendendo? Isso só com experiência, galera, não tem jeito. Fazendo muito exercício, porque a gente faz muito exercício. Tá ok? Então, cuidado. Outra coisa que é importante pra caramba, galera, eu não falei aqui, mas isso aqui veio que vocês já sabiam, né? Mas olha só, mais
Presta atenção, isso é importante. Mas isso aqui daria para vocês pensarem também. Ó, vocês concordam comigo que você coloca aqui mais e menos? Né? Mais e menos, eu vou botar aqui, chamar a atenção aqui, mais e menos. E a seta é para cima, estão vendo? E se fosse menos e mais? Se fosse menos e mais, a seta seria para baixo. Mas por quê? É até inteligente, é fácil entender. Porque não vai ser V sobre R. Se você botou menos e mais, vai dar um valor negativo, concorda? Você não pode colocar mais e menos invertendo. Não é isso? Então vai ser uma seta com um valor negativo para cima, concordam comigo? Uma seta com valor negativo para cima é a mesma coisa que o quê? Uma para baixo, certo? Uma seta para baixo. Então, cuidado com a polaridade, certo? Ok? Cuidado com a polaridade. Isso é importante, tá? Ok. O que a gente vai falar agora? Mais um teorema, tá? Que é o teorema de Thevenin, tá certo? O que é o teorema de Thevenin? Tá ok? Eu não vou provar, no livro tem a prova. No livro, na prova nem é difícil, só é demorada. Por isso que eu não vou provar, tá? E para que você vai usar o teorema de Thevenin? Para que você usa isso, tá? Vamos supor, a ideia qual é o seguinte, ó. Você tem um circuito super complexo, tá ok? Tem um circuito super complexo. Todo esse circuito aqui que está fora, eu vou substituir por um circuito mais simples. Por quê? Vamos supor que nesse circuito super complexo, você vai colocar uma carga. O que é uma carga? Normalmente é uma resistência, pode ser uma outra coisa, pode ser até uma geladeira, você está entendendo? Pode ser até uma lâmpada, tá? É uma carga. E eu quero, por exemplo, calcular qual é a corrente que vai passar ali. Beleza. Como o circuito é muito complexo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar um circuito super complexo, concordam comigo? Para encontrar aquela resistência, aquele valor daquela resistência. Aí vamos supor que agora você quer saber a corrente que vai passar lá, porém com uma nova resistência, com uma nova carga. Está dando para entender agora? Ah, tá, legal, beleza. Coloca de novo a nova carga e faz todo o cálculo que você já fez de novo. Por quê? Porque quando você coloca a nova carga, o circuito muda, certo? Então tem que calcular todo o circuito novamente. Pô, então, nesse tipo de problema, você fazer isso que eu estou fazendo aqui, pô, não é uma coisa interessante, né? Você pode, por exemplo, pegar um circuito mais, até pode ser até mais simples. Vamos pegar aqui vou pintar de branco aqui, ó. Circuito simples aqui. Resistência em série, aqui resistência em paralelo, tá ok? Aqui um resistor aqui embaixo, só para complicar um pouquinho, um resistor aqui, vamos supor que seja assim, certo? Aí eu coloco um determinado valor de carga aqui, tá? E eu quero saber qual é a corrente que passa aqui, legal? Se eu mudar o valor do resistor, vocês concordam que a corrente que passa aqui vai ser diferente? Então, o trabalho que eu tive para fazer... Sebel, coloca tudo em função de R, né? De repente, você pode fazer isso, né? Mas o trabalho que eu tive, né? Ele vai ser um trabalho meio que dobrado, digamos assim, tá? Por quê? Porque eu vou ter que fazer todo o cálculo de uma nova resistência. O que o teorema de Thevenin diz? É fácil provar ele, não é tão complicado não. Ele fala que qualquer que seja um circuito com dois terminais para fora, se você pegar, né, dois pontos do circuito e você faz o equivalente, né, você encontra o quê? Você encontra um circuito super simples em que você só tem o quê? Uma tensão e uma resistência, tá? Em série, claro, tá? Por quê? Porque eu não vou explicar, mas é por superposição, certo? Então é o seguinte, qual é a ideia aqui? A ideia é que se você fizer o equivalente de Thevenin do seu circuito complexo, na hora de mudar esse cara aqui, fica tudo muito mais simples. Quer calcular a corrente? É simplesmente VTH, que você já calculou, dividido por quem? Por R, L, no caso L é a carga, porque em inglês carga quer dizer load, certo? Então, por isso que ele bota RL. Em todos os livros é assim, tá, pessoal? Eles não traduzem, digamos, as letras, tá? Mas aqui, o que ele vai fazer?
Qual é que vai ser a corrente aqui, se você botar uma carga aqui, ó, RL? Vai ser VTH dividido por RTH mais RL, concorda comigo? Então, se eu for trocando as cargas para encontrar as correntes, é só dividir por o VTH por RTH, que é a resistência de Thevenin, VTH é a tensão de Thevenin, por RL, né? VTH, por RTH mais RL. Mudou o RL, é só colocar um novo valor aqui, você vai encontrar nova corrente, não tem que fazer tudo de novo. Mas o que é fazer tudo de novo? Você vai ter que encontrar primeiro isso aqui, ó, o equivalente Thevenin, certo? Encontrou o equivalente Thevenin, o que acontece? Você pode simplesmente ir trocando as cargas, certo? E ir calculando o valor de cada corrente, por exemplo. Não tem que resolver o circuito todo de novo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Primeiro caso, ó, não usou Thevenin, colocou uma carga diferente aqui, ó, o que vai acontecer? Tem que resolver o circuito todo de novo. Legal? Segundo caso, né? Fez o circuito equivalente Thevenin, colocou uma carga, é muito mais fácil quando você colocar uma carga nova, não tem que ficar fazendo novamente, resolvendo o circuito todo. Tá ok? Então, normalmente é a melhor maneira de você trabalhar com o Thevenin, justamente, melhor não. Quando é que você usa a Thevenin? Quando você quer, por exemplo, calcular potência, de acordo com uma carga, você bota um potenciômetro e quer descobrir qual é o valor da resistência que dá a menor corrente, maior corrente, né? Muito mais fácil usar um Thevenin da vida, certo? Do que ficar calculando isso em função de um R, qualquer coisa assim. Tá legal? Porque você colocar em função de um R, galera, vai dar um trabalhão, né? As contas vão ficar enormes. Imagina, um circuito tem um monte de resistores diferentes e tem um R que é variável, né? A tensão a corrente naquela resistência vai ser uma coisa que pode ser uma equação muito complexa, então fica difícil fazer isso. É mais fácil fazer o Thevenin. Então, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que você consegue... Desculpa. Você consegue pegar um circuito qualquer, tá ok? E um circuito que tem fontes independentes, isso é importante, né? E tanto de tensão ou de corrente, tanto faz, tá? E transformar num circuito que é uma fonte de tensão com resistência em série. Detalhe, se o circuito todo equivaler a isso aqui, a gente vai ver como a gente vai encontrar os valores dessa fonte de tensão e os valores dessa fonte dessa resistência. A resistência é bem fácil, é só você olhar pelos dois terminais qual é a resistência do circuito. Fácil quando o circuito só tem fontes o quê? Independentes, certo? Por quê? Porque aí você vai zerar todas as entradas, ou seja, você vai fazer com que a fonte de tensão seja curto e a fonte de corrente seja circuito aberto e vai calcular a resistência equivalente. E é por isso que a gente fez exercício lá atrás sobre calcular a resistência equivalente, entendeu? Porque você vai ter um circuito cheio de paralelos e séries, delta estrela ou coisa do gênero e resolve. Legal? Beleza, resistência é fácil. E para encontrar a tensão de Thevenin, aí é um pouquinho trabalhoso. Você vai ter que simplesmente resolver o circuito e calcular a tensão entre esses dois terminais, sem a carga, ou seja, você calcular a tensão ali em aberto, que a gente chama. Vocês vão entender como é que funciona, qual é a tensão em aberto, tá ok? Certo? Então aí, por exemplo, é até fácil ver, se você tiver aqui um circuito aqui que tem um monte de resistores, etc. Se tiver um resistor, eu não vou botar aqui, mas se tiver um resistor aqui, por exemplo, a tensão em aberto vai ser simplesmente a tensão aqui nesse resistor, né? Porque não vai ter a tensão aqui é igual a essa, a tensão aqui é igual a essa, é só calcular a tensão nesse resistor, mas isso nem sempre acontece. Vai calcular o V de Thevenin quando o circuito que você vai calcular a tensão de Thevenin é um circuito que só tem fontes independentes, é mais complicado. Calcular o R de Thevenin quando o circuito só tem fontes independentes, é só fonte de corrente ou só fonte de tensão, é fácil, tá? Ok? Agora só voltando aqui, eu tinha colocado aqui, mas olha só, isso aqui não é uma fonte de tensão com resistência em série, né? O que acontece? Pelo
pelo equivalente de fontes, né? Eu posso escrever que isso aqui também pode ser o quê? Também pode ser uma fonte de, vou botar até aqui uma fonte de corrente com resistência em o quê? Aqui é o A, aqui é o B. Com resistência em paralelo. Qual o valor dessa resistência aqui? Vai ser a mesma coisa que a resistência Thevenin. Certo? Concordam comigo? Por quê? Porque a gente sabe pela equivalência de fontes. Certo? Ou seja, como é que você calcula essa resistência se você for usar isso aqui? Né? Isso aqui é que a gente chama de Norton. Tá? Vou explicar por que, inclusive, o Thevenin já não passou direto para o Norton. Vou explicar por que isso. Tá? E aqui, ó, quem vai ser essa corrente aqui? Vai ser o V de Thevenin dividido pelo R de Thevenin. Porque não é isso que a gente faz na transformação de fontes, a gente não pega a fonte de tensão, de corrente, não vai ser a fonte de tensão dividida pela resistência? Então isso aqui é que é o I do Norton, isso aqui que é o R do Norton. É igual, o R do Norton é igual ao R de Thevenin, e o I do Norton é igual ao V de Thevenin dividido por R. O que é mais incrível? Acreditem, Norton e Thevenin criaram, por isso que tem dois teoremas. Eu não vou nem falar do segundo, que é Norton, vocês não entendem. Já viram que tem um Norton também aqui, certo? Qual é o teorema de Norton? É que qualquer circuito de dois terminais pode ser substituído por uma fonte de tensão, né, com resistência em série, ou uma fonte de corrente com resistência em paralelo. Por quê? Por causa da equivalência entre fontes. Mas naquela época os caras não tinham nem a ideia, cada um fez isso de maneira separada. O teorema de Norton foi provado pelo Norton e o teorema de Thevenin foi provado pelo Thevenin de maneira separada e mais ou menos ao mesmo tempo. Obviamente, depois eles viram, peraí, pela transformação de fontes você pode fazer a mesma coisa, né? Mas hoje, uma das coisas que... E aí como é que você calcula, né? Como é que você faz o teorema de Thevenin? A gente vai mostrar já. Calcular o teorema de Thevenin e calcular essa resistência de Thevenin, que é igualzinho a calcular a resistência do Norton, que é você zerar as fontes de corrente e ver qual é a resistência para cá. Você concorda comigo que se você zerar as fontes de tensão aqui e corrente e olhar essa resistência, vai aparecer a resistência de Thevenin, porque você zerou todo mundo, certo? O que vai acontecer no Norton? Aí você calcula, né, a resistência aqui. No Norton é a mesma coisa. Se você zerar esse cara, é você tirar esse cara aqui, né? É tirar o I. A resistência de Thevenin é igual à resistência do Norton. Beleza. E aí a gente vai ver como é que faz isso na prática, pessoal. Não se assustem. Tá? E aí o que acontece? Acontece que para calcular o VAB, você vai calcular a tensão aqui, entre esses dois pontos em aberto. Para calcular a corrente, você coloca um curto. Concorda comigo que se você colocar um curto aqui, o que vai passar por aqui vai ser o I do Norton? Por que vai ser a corrente do Norton? Tem dois caminhos para essa corrente passar, pessoal. Qual é? A resistência do Norton, né, e um curto. Por onde ela vai passar? Toda pelo curto. Concorda comigo que ela vai passar toda pelo curto? Então, calcular a corrente do Norton é você dar um curto entre os dois terminais ali, ou seja, onde tem a carga, você coloca um curto-circuito, tá ok? E aí, o que acontece? Calcula a corrente ali, certo? Calcula a corrente ali. Tá? Essa corrente vai ser o I do Norton. Posso calcular um Norton e depois fazer a transformação e gerar o Thevenin? Pode. Pode calcular o Thevenin e depois fazer a transformação e encontrar o Norton? Pode. Mas se o cara pede para calcular o Thevenin e pede para calcular o Norton, você tem que usar duas técnicas diferentes. Tá? Mas espera aí, eu não posso fazer o Thevenin? Se ele pede é porque ele quer que você saiba fazer o Norton. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se ele pede o Thevenin é porque ele quer que você saiba fazer o Thevenin. Se ele pede o Norton, ele quer que você saiba fazer o Norton. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender já como é que funciona. São teoremas, tá? Então a ideia é simplesmente, que ele fala, aqui ele quer, para encontrar a resistência de Thevenin, você olha a resistência zerando as fontes. Então aqui tu vai ter um monte de resistências aqui, você vai fazer a resistência equivalente. Para calcular a tensão de Thevenin, você simplesmente calcula a tensão entre os dois pontos, tá? Aqui vai ter um circuito complexo, né? Ok? Pode ter um monte de coisas aqui, você vai calcular, tá ok? A tensão entre os dois pontos. E aí você vai encontrar, né? Vamos fazer o Thevenin aqui desse não, né? Você tem que pegar um problema aqui
simples. Eu vou pegar aqui, ó. Tá faltando aqui os valores, né? Eu vou chutar uns valores aqui. Tá ok? Esse aqui eu não sei quanto é que é. Faltou ele colocar esses caras aqui, ó. Então vamos supor que ele queira fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Fica mais fácil a gente dar o exemplo. Tá? Então vamos supor que eu queira saber o seguinte, ó. Deixa eu pegar no livro que é melhor, porque equivalente Tevenant dá um trabalhinho, tá? Notem que não é fácil encontrar o equivalente Tevenant, não, mas eu vou pegar um exemplo aqui do livro. Pronto, vai aí, filho, entra aí. É lá no capítulo 4. Andei demais. Tá bom. Tá aqui. Capítulo 5 do livro a gente pula, vocês vão ver. Não é nem visto. Aqui. Vou pegar um Tevenant aqui meio padrãozão, mas mais difícil. Como assim padrãozão, mas mais difícil? Espera aí. Pronto, peguei um. Não, deixa eu pegar um outro aqui, espera aí. Pronto, peguei um aqui, né? Esse aqui, tá? Vou pegar esse aqui. Ele nem botou aqui quem é A e B, quem é B e C. Mas tudo bem, a gente pode fazer depois, tá? Deixa eu fazer aqui. Esse aqui é relativamente complicado. Vocês vão entender por quê. Olha só. Muito interessante esse aqui, inclusive, né? Muito interessante. Vamos lá. Vou fazer ele mais fácil aqui, pô. Começar com o mais fácil. Que beleza, encontrei aqui o mais fácil, né? Ótimo, esse aqui. Começar com o mais difícil é sacanagem, pô. Tá? Deixa eu pegar aqui, desenhar esse cara aqui. Ok, copiar. Voltar lá. Não. Volta aqui, ó. É porque eu saí da transparência. Tá aqui. Foi mal. Então, olha só, o que ele quer fazer aqui? Tá? O que ele quer fazer aqui é o seguinte, ó, presta atenção. Ele quer o equivalente Tevenant, né? Deixa eu cortar aqui, recortar aqui para ficar bonitinho. Pronto. E de Norton, vou botar os dois aqui. Tá? Eu vou encontrar primeiro o Tevenant, como ele não falou, mas eu vou depois escrever como é que é o Norton. Vamos fazer os dois exemplos aqui. Determina os equivalentes Tevenant e Norton nos terminais A e B do circuito mostrado na figura 408. Então, qual é a ideia aqui? Né? Lembrando que a forma de encontrar a equivalente, o V de Tevenant é mais complicado e a forma de encontrar o I do Norton também é mais complicado. Tá? Mas presta atenção aqui, galera. Presta atenção. Tá? Aqui tem um circuito que tem fontes misturadas. Estão vendo aqui? Certo? O que ele quer fazer aqui? Vamos falar do Tevenant primeiro. Tevenant. Tá? Primeiro, sempre começa pelo mais fácil. O que é o mais fácil, normalmente? Normalmente, o mais fácil é encontrar o R de Tevenant, que vai ser igual ao R do Norton. Certo? O que é isso? É a resistência equivalente entre A e B quando as fontes forem desabilitadas, forem desligadas, digamos assim. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber, né? O que é desligar uma fonte? No caso da fonte de corrente, o que é fazer? Tirar a fonte de corrente, certo? Ok? Então eu vou desligar. Como é que você faz isso? Vou desligar aqui, eu vou mostrar como é que eu desligo, ó.
Desliguei a fonte de corrente. Tirei, é só tirar, tá ok? Tirei. Ok. Essa fonte de corrente, vou tirar também. Isso é para encontrar a resistência de Thevenin ou a resistência de Norton, tanto faz. É a mesma coisa. Até porque Thevenin e Norton são equivalentes, tá? E o que você faz com a fonte de tensão? Você também tira, só que a fonte de tensão, presta atenção, olha como é que você tira a fonte de tensão. Não é simplesmente, né, apagar ela, é colocar um curto no lugar, certo? Agora, quanto é que vai ser a resistência equivalente aqui? Resistência equivalente, quanto é que vai ser? Vai ser 6 mais 14, que vai dar quanto isso aqui? 20. Em que? Em paralelo com 5. Concordam comigo? Quanto é que vai dar? Vai dar 100 dividido por 25, que vai dar 4. Então, quanto é que é esse cara aqui, ó? A resistência equivalente aqui. Isso aqui, a resistência equivalente vai ser o quê? 5 em paralelo com 20, que vai ser igual a 4, que vai ser igual a quanto? 4 ohms, que vai ser igual a quanto? A resistência de Thevenin. Certo? Ok? Agora eu vou pegar aqui isso aqui, copiar. Né? Então, primeiro, a resistência de Thevenin. Colar aqui. Ué, ele não copiou, pô? Copiar, beleza. Colar, obrigado. Tá, agora eu vou fazer o quê? Agora, galera, o que é encontrar o V de Thevenin? É encontrar esse VAB aqui, ó. Notem que isso aqui já é um problema mais complicado. Eu quero saber quanto é que é essa tensão aqui. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Né? Olha aqui. Se eu quero encontrar a tensão aqui, vamos ver aqui os nós desse circuito? Vamos ver aqui. Eu posso fazer assim, ó. Aqui tem um nó, concordam comigo? Que é o mesmo que está aqui, concordam? É esse V aqui, se eu botar uma... Né? Se eu fizer isso aqui, é esse V aqui que eu quero descobrir, concordam comigo? Legal? Porém, né? Se eu fizer... Aqui tem um outro V, vou chamar de V3... Certo? E aqui tem um outro V, que é um V2. Eu poderia usar supernó, concorda que eu poderia usar supernó? Tranquilo? Porém, tem como eu tirar esse V2 daqui. Como assim? Já vou usar uma das coisas que eu aprendi. Como assim? Olha só, isso aqui não é uma fonte de corrente com resistência em série? Não é? Eu não posso substituir, vê se vocês concordam comigo, eu não posso substituir por uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, todo mundo concorda, uma fonte de tensão com resistência em série, eu não posso substituir por uma fonte de corrente com resistência em paralelo? E é fácil fazer isso? Quanto é que vai ser a resistência em paralelo? 14. Concordam comigo? Não é 14? Legal? E aqui, quanto é que vai ser o valor dessa fonte? Por que é da esquerda para a direita? Porque aqui o menos mais está da esquerda para a direita. Não é isso? Então eu posso botar a seta para cima. Se tivesse ao contrário, eu teria que colocar a seta para baixo. Quanto vai ser esse valor? Lembra? É V sobre R. Quanto é que é? 1 ampere. O que o aluno faz? Ele esquece de tirar a fonte que ele acabou de substituir. Mas eu não sou o aluno, eu vou tirar. Certo? E aí? E aí você concorda comigo que fica mais fácil encontrar o V1 agora? Porque é só você usar tensão nos nós com 2 nós. Concordam comigo? Antes você tinha que usar tensão no nós
com 3 nós, que na verdade eram 3, mas viravam 2 por causa do supernó, mas usar a equação do supernó, não interessa, ia ser mais complicado. Vocês concordam comigo? Ia ser mais complicado? Agora não ficou mais fácil? Pensa bem, agora é só fazer atenção nos nós, ó. Você pode até fazer, ó, somatório, você pode até usar isso aqui, ó, somatório, a gente vai terminar, né, o último exercício hoje, somatório de I, como é que é? Qual é o método, né? Na verdade você faz somatório de, G vezes V é igual a I. Lembra que você pode fazer isso usando, só que tem que usar os inversos, não é? Ok? Então a gente sabe o seguinte, ó, quem são os veios aqui? Só para facilitar aqui nosso raciocínio, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? O V eu vou colocar aqui, ó, que é o V1 e o V3, tá? Eu até já posso colocar os Is também. Quem é que chega no V1? 1 ampere e só, não é isso? Então é mais 1. Quem é que sai do V1? 3 amperes, não é isso? Então é menos 3. Concordam comigo? Mais 1 menos 3. Legal? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, não estou? Estou fazendo aqui para facilitar a minha vida. Vamos lá no V3 agora. Quem é que chega no V3? 1 também. E quem é que sai? 1 também. Concordam comigo? Beleza. O que tem que faltar? O que está faltando aqui? Está faltando a matriz aqui que não é tão difícil assim, não é? Como assim? Na diagonal é o inverso das resistências, né, conectadas ao nó 1, certo? Das condutâncias, né, digamos, das condutâncias, né? O inverso das resistências, né, que vão ser as condutâncias. Então vai ser o quê? Quem é que está conectado no nó 1 aqui? Desculpe, no nó 1 só tem 2, tem 5 e tem 14. Então é 1 sobre 5 mais 1 sobre 14, certo? Quem é no nó 3? É 1 sobre 6 mais quanto? Mais 1 sobre 14. Concordam comigo? Quem é entre o nó 1 e o nó 3? É o 14 só, não é isso que tem entre 1 e 3, não é só uma resistência? Estão acompanhando? Isso aqui tem que lembrar dos métodos, hein, pessoal? Isso aqui é o método esse é o mais fácil de fazer, ó, menos 1 sobre 14, menos 1 sobre 14. Quem é que você quer? Agora acabou, você já montou a equação. O que é que você quer descobrir? Você quer descobrir quem? O V1. Aí vai ser o quê? Isso aqui vocês concordam que vai dar menos 2 e 0? Certo? Aí vai ser assim, ó. Vai ser V1, você pode até colocar aqui, V1, que vai ser o V de Thevenin. Por que você quer encontrar o V1? Você concorda que o V1 é a tensão entre esse ponto e esse ponto? Entre o ponto A e o ponto B? Não é? Se você concorda que você encontrar o V1, você encontrou a V de Thevenin? O que você vai fazer? Você vai ter o seguinte, ó, olha só o que vai ser. Eu já vou dar para vocês como é que faz aqui. Determinante, 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 determinante. Né? Como é o V1, você vai colocar aqui menos 2 e 0. Aqui você vai colocar menos 1 sobre 14 e 1 sexto mais 1 sobre 14. Aqui você vai repetir 1 quinto mais 1 sobre 14, menos 1 sobre 14, menos 1 sobre 14 e 1 sexto mais 1 sobre 14. Pronto. Eu não vou fazer a conta, mas vai dar isso aqui. Na verdade vai dar 2 vezes isso aqui, né? Esse 2 aqui vezes isso, porque aqui vai ter um 0, não é isso? E embaixo tem que fazer esse determinante aqui, galera. Calculadora de vocês faz fácil, vocês estão entendendo? Aliás, isso aqui, mesmo com calculadora simples, você faz fácil, concorda comigo? Só fazer as contas aqui, legal? E aí você vai ter o V de Thevenin. Ou seja, o circuito, vamos supor que esse V de Thevenin aqui deu, sei lá, botar V de Thevenin igual a, sei lá, X volts, certo? X volts. Ou seja, qual vai ser o seu equivalente Thevenin desse circuito aqui, ó? Qual vai ser o equivalente Thevenin? Vai ser isso aqui, ó. X volts. E qual vai ser a resistência, pessoal? A gente já calculou aqui. Quanto é que é? 4 ohms. Legal? Foi entendido? Legal? Então você transformou esse circuito aqui todo, que está aqui, ó. Eu vou até, né? Vou pegar ele aqui, ó. Então é mais fácil ver. Esse circuito todo pode ser equivalente ao quê? Opa, ando. Tá.
esse circuito todo aqui, né? Ele vai ser equivalente a quanto? Deixa eu botar aqui. Ele vai ser equivalente a... Vai ser equivalente... É que ele botou aqui, mas eu não quero colocar. Vai ser assim, um cara que vai ser um V de Thevenin com quanto? Com 4 ohms. Tá? Vou só colocar assim. Ficou entendido agora? Sim. Tá? Isso é o V de Thevenin. Não deu para a gente finalizar na aula de hoje, não tem problema, a gente finaliza na terça-feira. Tá? Aí finaliza tudo e já aproveita no fim de semana, já posso fazer até uma lista, a gente traz aqui na terça para fazer. O que é que a gente tem que aprender a fazer, pessoal, ainda hoje? Hoje não, né? Não dá. O Norton. Não precisa fazer o Norton não, é só pegar o Thevenin que você fez e transformar no Norton. Se for assim, pessoal, se o cara falar assim, calcule o equivalente Norton e não falar mais nada, você pode fazer o Thevenin e encontrar o Norton. Porém, se ele fala para calcular o Norton, aí tem que usar uma técnica que a gente não ensinou ainda. Que na verdade... Beleza, a resistência do Norton a gente já ensinou. Por quê? A resistência do Norton é igual a resistência do Thevenin. Então, zera as fontes enquanto a resistência equivalente. Mas para calcular o I do Norton, que é... mas é só não calcular o Thevenin e depois dividir pela resistência equivalente? Não. Você vai pegar o I do Norton. E como é que vai ser o I do Norton? Tem que botar um curto e calcular. O que vai acontecer aqui nessa figura, por exemplo, se eu colocar um curto entre A e B? Né? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui se eu colocar um curto entre A e B... né, é que esse resistor de 5 ohms vai sumir. Vocês concordam que esse resistor de 5 ohms vai sumir? Se você colocar um curto entre A e B, você vai ter um curto em paralelo com... Então você pode tirar ele. E se você tira ele, o que vai acontecer aqui? Basta descobrir a corrente que está chegando aqui do lado direito, quando você fizer o somatório das correntes, né, na verdade. Por quê? Porque... se você descobrir a corrente está passando aqui nessa fonte aqui com resistência, né, que basicamente vai aparecer lá vai aparecer lá o valor, tá? Vocês vão descobrir qual vai ser, né, a corrente de curto-circuito e é fácil de fazer isso, tá ok? Legal? Vocês vão entender como é que é, eu vou mostrar, tá ok? Assim, fácil de fazer. É o que eu falo, né? Você manda fazer o Thevenin, às vezes é mais fácil para o aluno do que encontrar o Norton, né? Porque o cara, quando vai fazer o Norton, já tinha que fazer essas manhas aqui, né? Que você colocar um curto entre A e B, ó, se você colocar um curto entre A e B aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Se eu colocar um curto entre A e B aqui, pessoal, né? Aqui ele não deixou. Mas se eu colocar, o que vai acontecer aqui, ó? Esse resistor aqui some. Tá legal? E aí tudo que você vai calcular já é um pouquinho diferente. Mas você quer calcular... mas aí não vai dar problema não, você não quer encontrar o VAB, você quer calcular o I. Concorda comigo? Então você vai calcular. Onde curto tem tensão? Não, mas tem o quê? Mas tem corrente. Mas e aí o Thevenin? Justamente o Thevenin, você tem tensão, certo? Então tem que passar corrente ali no negócio. Mas aqui você quer que passe corrente, então você não precisa fazer isso. Não é? Qual vai ser a corrente que vai passar aqui? Vai ser o V de Thevenin que eu encontrei, X, dividido pelo R. Concorda comigo? Por quê? Porque é pela equivalência, mas eu vou fazer então o Thevenin e depois encontrar o Norton? Não! Vocês vão encontrar o Norton direto, é isso que eu vou fazer na aula que vem, que a gente não fez, tá? Tem que fazer muito exercício, muito. Até porque tem os casos que não cabem aqui. Quais são os casos que não cabem? Qual é o caso que não cabe aí, meu? É o caso das fontes controladas. Fonte controlada, meu amigo, esse vocês vão me xingar pra cacete. Mas a aula que vem vocês vão ver. É porque a fonte controlada dá trabalho, cara. A fonte controlada. Tá ok? Beleza? Feito. Beleza. Desculpa a demora. Até semana que vem.